Hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Hoje, bom, eu sou a Anita Efraim, esse é o Alvinegras da Vila, e comigo para um dia de muito desabafo, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel? Foi retórica a pergunta, não precisa responder. Não, se você perguntar pra mim, dormi bem essa noite. Tá tendo muito pernilongo, eu não sei como é aí no Chile, mas cara, Não tem. Puta. Cara, aqui na Zona Oeste de São Paulo, tá um absurdo de a quantidade de pernilongo. Então, realmente, isso foi uma noite boa depois de várias noites ruins. Agora, se a gente eventualmente for falar de futebol, realmente é uma pergunta retórica, mas eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, pelo menos aí, para o nosso ouvinte que está pegando o tempo dele nessa semana que o torcedor santista não teve grandes momentos, né? E a gente pode falar o que vocês quiserem, do feminino, do masculino, o que for no Santos, a gente tem uma notícia ruim para te dar. Então, essa foi basicamente a semana do Santos, que começou. Eu acho que a gente pode começar a desgraça desde as duas desclassificações, né? Da Copa do Brasil por um lado, do Brasileiro por outro. Eu e a Nia, a gente está gravando esse podcast quarta-feira, às 5h30, e em 3 minutos o Palmeiras fez 3 gols. E em parte é culpa minha, porque meu pai sempre fala: não coloca no jogo do rival que dá azar. E aí ele não estava aqui e eu coloquei, estava 0-0. Então, além de parte da culpa da desclassificação do Santos, né, que eu fiz, eu e a Anitta e várias pessoas aí, que o Robinho não chegou e acabou sendo culpa nossa, hoje também culpa nossa, mas é incrível, né, Nia? Acho que a gente pode começar por isso, desmascarar um pouquinho, né? A gente sabe que o Palmeiras tem muito mais elenco que o Santos em quantidade e em qualidade. É totalmente plausível falarmos isso. Agora, quando você vê um time que faz 3 gols em 3 minutos, num time que o Santos não conseguiu fazer um gol em 90, é questionável, né, Ni? Extremamente questionável, né, Bel? Foi horrível, especialmente o segundo jogo. O primeiro meio deu tudo errado ali com o Veríssimo. Acho que nos dois deu tudo errado, mas me pareceu muito. O Santos me passou muito uma imagem desde o primeiro jogo de ser um time muito medroso, né? Que não deu chutes a gol no gol do Ceará. E o Palmeiras, que está goleando o Ceará, não é goleada ainda na minha convicção, 3-0, mas enfim, só o primeiro tempo. E com o time praticamente inteiro reserva, sem um monte de jogadores, sem alguns dos principais jogadores. E eu acho que o Santos eu realmente acredito que o Santos tem elenco para ter feito resultados melhores. Mas eu também fico pensando, né, Bel, se hoje o Santos estivesse jogando a Copa do Brasil com esse surto de Covid, seria, nossa senhora, lastimável. Acho que sábado, inclusive, vai ser muito, muito complicada a situação. Já foi muito ruim o jogo contra o Botafogo, com o time completo, um monte de jogador com Covid em campo, né? Super grave isso. Eu sei lá, dei uma bela de uma desanimada com o Santos, também estou muito frustrada com o futebol feminino. E, cara, sinceramente, quando esse podcast for lançado, vai ser dia 12 de novembro. Vai faltar exatamente um mês para a eleição no Santos e para a troca de gestão. Cara, eu penso todos os dias da minha vida o quanto eu quero que dia 12 de dezembro chegue para que alguma coisa comece a mudar no Santos. Porque eu vou falar, viu? A gestão Pérez foi muito ruim e a continuidade de Orlando Rolo é muito, muito, muito ruim. É difícil dizer o que foi pior, o que tem sido pior. Imagina só 3 anos de rolo no comando do Santos. Eu tenho muita vergonha alheia, sabe? Eu tô muito constrangida com a situação do Santos. Se alguém não quiser ouvir o podcast, se alguém falar, eu vou passar essa semana, eu entendo, porque eu não tenho consumido quase nada do Santos essa semana. Até falei para a Bel antes de começar que eu estava mega desanimada para gravar, porque tá difícil, né, essa semana. E eu acho também que eu tô fazendo um monólogo aqui, Bel, mas eu já vou terminar. Que o que mais me decepciona em tudo isso é ver uma postura tão passiva por parte da diretoria, minimizando o que aconteceu no aeroporto. Cara, é para falar, não é para fazer aquilo nunca mais. É contato rápido. Que Covid você tem que ficar 1 hora abraçado com a pessoa para passar. Não é assim, sabe? Então, acho que a torcida foi irresponsável, que a diretoria está passando pano, parte da torcida, óbvio, né? Que a diretoria está passando um pano gigante para isso, e eu sou totalmente contra. E o que mais me deixa triste não é ver o time só jogando mal, o que mais me deixa triste é ver um time sem comando. O Santos está são 22 pessoas no feminino com Covid, 17 atletas, mais 5 na comissão. No masculino,
são 10 jogadores mais 3 da comissão. São 35 pessoas que trabalham no Santos, que a gente sabe, né? Pode ter mais gente que a gente não conhece que estão com Covid. Então, eu acho que é sintomático, né? O protocolo que o clube criou não está sendo. É assintomático, eu espero que eles não tenham sintomas, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu espero que o clube perceba que ficar levando gente no vestiário, que achar normal que tenha recepção no aeroporto no meio de uma pandemia é inadmissível. Para mim, isso é o que mais decepciona, sabe? Eu acho que ir mal dentro de campo, infelizmente, às vezes acontece. Mas esse tipo de coisa podia ter sido evitada. Olha, só para completar a frase da Dani, no masculino, nesse momento é o Alisson, o Alex, o Sandri, o Matson, o Veríssimo, o João Paulo, o Vladimir, o Jean Mota e o Pituca. Além do preparador de goleiros, o Cuca, o Cuquinha e outras pessoas dentro do Santos. Tem muito mais. Que até foi um assunto engraçado na coletiva. Realmente, assim, a coletiva de hoje eu fiquei muito chateada. Primeiro que ela começa e ela passa quase 20 minutos reclamando da gestão Pérez, compreensivo, mas não é o momento, sabe? Retoma um assunto do Marinho, falando que o Pérez tinha estipulado datas para vender o Marinho ou não, que isso foi um problema com o Marinho, com o staff. Parece que a atual gestão ela quer pegar nos pontos críticos da torcida do Santos, que, por exemplo, é o Marinho, que nesse momento é uma das pessoas que a torcida mais é envolvida e mais gosta, e ela chega e fala, bom, o Pérez estava envolvido, vocês sabiam que o Pérez ia negociar? Eu achei isso muito feio, sabe? Você liga na TV, se tem o Santos Futebol Clube, quando tem o Santos Futebol Clube, é porque deu ruim. E é porque tem um surto, é porque tá na porcaria de dívida, é porque tá devendo as calças na FIFA. Então, assim, eu achei muito ridículo começar com isso. Não gostei da coletiva. O tom foi bem humorado, gente. Não existe uma coletiva bem humorada com esse protocolo. Eles disseram que não vão alterar o protocolo, que o protocolo é o mesmo, sabe? A Anitta acabou de falar do Eudes. Eles riram quando eles lembraram que esse cara tava com Covid também. Ele também. Isso não é engraçado, cara. Isso é desesperador, sabe? Existe, você tem o Caio Jorge pontualmente, como aconteceu, o Raniel, sabe? O médico falou, não, gente, fiquem tranquilos. Sobre os adiamentos, a gente já vai falar sobre isso, mas foi perguntado sobre o adiamento da LDU e do Internacional no masculino. E o médico disse, não, fiquem tranquilos, porque perante a Conmebol, você tem 10 dias de recuperação, de afastamento, e não 15. Então, eles podem jogar. E ele afirmou que os jogadores terão qualidade e terão performance para jogar. Gente, há 1 mês, 2 meses atrás, o Raniel, ele teve o quê? Uma trombose por conta da Covid. Não é exatamente claro que foi por conta da Covid, mas tem várias pessoas que têm consequência. Novamente, não é a porcaria de uma gripezinha. Pode ter consequência muito grave, a gente não sabe. Para o médico chegar e confirmar, isso é besteira, sabe? A Anitta tá falando agora, tem realmente muita coisa para falar dessa coletiva. Da festa que eles fizeram no aeroporto, cara, o Felipe Camargo, ele fez uma pergunta, falou, tá bom, vocês não. Eles deram a entender que não teria como não ter essa festa. Gente, se o Santos perde de 5-0 do Piraporinha, seja lá quem for, a gente consegue isolar os jogadores de uma forma que a torcida não chega nem perto. E não dá para falar que tava todo mundo de máscara, porque tem foto do Cuca sem máscara. Com o cara a 2 segundos dele, 2 segundos, a 2 metros, nem metros, 2 centímetros dele, gente. Então, assim, foi uma sequência de irresponsabilidades, até uma notícia da Aninha, uma coisa que ela colocar no canal do Noronha, falando também de saidinhas aí das sereias. É uma sequência de falta de orientação, de falta de responsabilidade dentro do Santos. Outro ponto aqui, o Marinho, eu não sei quando que foi essa gravação, mas ele também foi no de noite. E além, não sei mesmo quando que foi gravado, foi exibido nessa semana. Mas eu acho que isso também é outra coisa complicada. Eu acho que o Santos deveria ter tido uma postura pelo menos explicativa, porque os outros jogadores não podem colocar o nariz para fora e o Marinho vai para uma gravação e ainda leva uma camisa com uma patrocinadora que não é mais do Santos. Então, o orientado não foi novamente, porque alguém fez essa camisa. Alguém deu para ele. E aí, depois, no outro dia, some o uniforme, né? O Santos é uma desgraça. Então, realmente, assim, a coletiva de hoje eu fiquei triste. Não foi só pela notícia, mas pela maneira que foi dada.
Porque parece simplesmente foi mais uma coletiva. Vamos fazer mais uma coletiva. Realmente, assim, os repórteres estavam muito bem, pontuando as coisas, só que tá aí, né? Mais uma vez o Santos passando o quê? Vergonha. Mal administrado, mal orientado. Ah, mas a gente fez palestra sobre a Covid. Não fez o suficiente, então. E, gente, não adianta criticar o Jobson, entendeu? Tá todo mundo falando que ele não sabia quando ele foi no diacho do shopping. Ah, não, mas aí eu discordo. Eu acho que ele foi responsável. Ele sabia que tinha companheiros dele que estavam. Eu só acho que esse não é o maior dos problemas, mas ele foi responsável. Não vá deitar com ele no Instagram, entendeu? Sabe? Eu acho que você xingar o jogador no Instagram, você acabar com ele lá, é muito mais culpa de outras pessoas do que do Jobson. Estou falando assim, não é a culpa. Parece que personalizou, né? Foi o Jobson que foi no shopping. Calma. Mas ele foi responsável. Ele foi responsável, isso sim, mas ele não tinha o positivo dele. É claro, devido, se ele soubesse já que 7 caras do elenco estavam com Covid, putz. Mas tinham 3, tinham 4. Acho interessante eu esperar o meu teste para que eu faça, eu saia. Realmente foi responsabilidade. Agora, então, é isso que eu tô falando. Não é a culpa do Jobson, a pessoa, Jobson, todos os problemas do Santos, mas é nítido a falta de orientação que tá tendo esse time. Eu também acho, os dois times, porque eu acho que se as jogadoras se sentem à vontade para ir para Aparecida, que elas foram, para ir fazer passeio de barco, que elas foram, e o que mais for é porque elas foram para Aparecida com a comissão técnica. Ai, tava de máscara, a gente dá uma segurada, vai, me poupa, que tá de máscara. Não é para ficar indo. Assim, se você tá indo pro bar, se você quer colocar as pessoas ao seu redor em risco, eu não posso falar nada, mas eu acho que uma instituição, um clube de futebol, não pode tratar as coisas da mesma maneira que uma pessoa qualquer, entendeu? Você tem compromisso, tem que entrar em campo, você tá com coronavírus, você não entra em campo. Não tem home office do futebol, né? Convenhamos. Então, posso falar, tô muito decepcionada. Essa semana foi broxante, de verdade. Eu só consigo contar os dias. Só consigo contar os dias para a eleição do Santos para que acabe essa gestão vergonhosa. É vergonhoso o que está acontecendo no Santos. O Santos é um clube jogado, um clube largado, um clube desgovernado. Eu tô só esperando a gente cair na Libertadores e para o torcedor ficar totalmente de saco cheio. E o que eu fico mais brava, Abel, sinceramente, é que eu vejo na rede social um monte de puxa-saco de presidente. Que eu vejo na rede social um monte de gente... Claro. Hoje o Ximenes não falou? Ele não chamou a gestão do rolo de fantástica atuação do presidente? Não, mas ele é contratado. Eu tô falando de torcedor otário que fica puxando saco, sabe? E repostando o que falou o rolo. Cara, a gestão do rolo não é legal. Olha, ficar saindo no jornal da Band, porque contratou um cara acusado de suborno, sei lá o que era exatamente. Posso falar, eu tenho evitado ver notícia do Santos. É muito difícil, sabe? Mas eu falo, cara, eu já me estresso tanto com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha rotina. Eu não quero ficar vendo notícia do Santos. Eu vou ver o jogo no fim de semana, beleza. Mas eu não quero mais ficar vendo literalmente esses rolos que o Santos está envolvido. Porque eu tô muito cansada. Eu acho muito cansativo. E eu acho que o torcedor... Todo mundo que tem um mínimo de senso crítico também tá cansado. Sabe, a gente fica abrindo mão de falar de performance dentro de campo, de falar do jogo contra o Red Bull, que foi patético, nem dá vontade de falar, mas a gente deixa de falar disso para falar que o Santos está aparecendo no jornal porque contrata criminoso. Porque um contratou e o outro tentou contratar, né? Então, cara, é muito vergonhoso, de verdade. O Santos... Bel, vou ser muito sincera com você, muito sincera. O Santos não sobrevive a mais uma gestão dessas. Não sobrevive, mesmo. Eu acho que eu bato muito nessa tecla, eu falo toda sexta-feira, eu falo no podcast, eu falo sempre. Gente, votem conscientes. Eu já nem sei o que está rolando com voto à distância. Parece que tem um monte de gente querendo boicotar o voto à distância também. Nem sei se eu vou poder votar. Então, assim, pesquise, vote consciente, não vota sempre os mesmos que estão lá dentro, os mesmos que estão envolvidos nessa vergonha que o Santos está passando. Estou com muita vergonha do Santos. O Santos está acabando com o seu próprio time feminino. O Santos está se sabotando, está se auto-sabotando. O Santos está se implodindo. Porque vem de dentro, a pior parte, tudo de pior que acontece com o Santos, não vem de fora, vem de dentro. Dá muita vergonha, de verdade, é muito desgastante, é emocionalmente desgastante ser santista
nesse fim de 2020. De verdade, eu acho que eu fico pensando se a gestão Pérez não teria sido até menos pior, é que poderia ter perdido ponto no brasileiro, aí é complicado, mas tá muito ruim. Assim, não vejo nenhuma melhora. Eu tô muito decepcionada, mesmo. É que, Ni, não é simplesmente no fim de 2020, né? Abrindo uma coisa assim, o meu canal, esse ano, ele teve 2 booms de crescimento. Toda a problematização da gestão Pérez, lá para, sei lá, junho, julho, por aí, não sei quando foi, e depois com o caso Robinho. Então, assim, você tem uma problemática que eu tenho um canal de informação do Santos que em nenhum momento eu cresci, eu ganhei engajamento, eu ganhei qualquer tipo de visibilidade com coisas boas. Sabe, com uma vitória surpreendente. Ah, teve uma coisa ou outra pontual. Cara, o Santos teve o quê? Uma vitória sensacional esse ano com o Galo. Foi uma vitória ainda que o Santos estava com um a mais. Você não tem uma performance. E outra, eu acho que assim, a gente sabe que o time é fraco. A gente sabe que precisa contratar. Só que incomoda você não se sentir. Acho que o que me incomoda hoje no Santos é até triste isso, e você vai concordar comigo. O Santos não me representa. As políticas do Santos não me representam. Eu não bato no peito e falo, putz, cara, isso aqui me representa. Esse time aqui não faz em campo, mas ele faz por fora. Mas ele tem atitudes. Mas o presidente pensa comigo. Cara, você entrar hoje e chamar de fantástica gestão, você falou que são pagos ou não, mas assim, você trabalha num veículo, eu trabalho em outro lugar, eu não chego para as pessoas e falo que é fantástico. Porque a gente sabe que tem erros, a gente sabe que pode melhorar. Então, assim, hoje a coletiva é de uma maneira geral, assim, até eu tô com... Eu anotava tanta coisa, e assim, não vai conseguir. Sobre os adiamentos, né, precisamos falar sobre isso. O Santos pede o adiamento do jogo das Sereias, porque simplesmente não teria com quem jogar. Esse adiamento é negado pela federação e o jogo foi suspenso. Então, o Santos colocou nas redes sociais, Santos foi cancelado. Então não vai voltar, né? Foi cancelado, o Santos perdeu a WO. E foi colocado na rede social do Santos, deu a entender que o Santos optou por não jogar, né? Mas optou, Bel, optou porque acho que teria 7 jogadoras para colocar em campo, que é o mínimo, entende? Mas isso não quer dizer que é menos pior. Acho que, cara, sinceramente, tá tudo errado. O Santos não me representa nem um pouco. O Santos é motivo de vergonha na minha vida hoje, sabe? Eu evito falar disso com as pessoas. No grupo que a gente tem, eu nem quero mais ler. Eu nem quero mais falar. Eu não aguento mais tanta coisa baixo astral. É tudo baixo astral, é tudo ruim, é tudo errado. Nossa, é horrível, é um sentimento muito ruim, porque pior do que você ficar triste, pior do que você ficar bravo, pior do que você ficar com raiva, é você ficar decepcionado, sabe? E para mim o Santos do Orlando Rolo é uma vergonha, é uma decepção atrás da outra. Nossa senhora, eu só continuo um pouquinho mobilizada com coisas do Santos, porque a eleição vem aí daqui a um mês, e é a única oportunidade que a gente tem de ir para frente. Se não, acabou. E assim, gente, continuando os pedidos do Santos, eu só quero falar assim, não metem o pau na Federação Paulista, que não adiou esse jogo, não metam o pau na CBF ou na Comebol, porque não adiaram. O que acontece? O Santos, ele assinou um protocolo, assinou um contrato com a CBF, que queria a volta do futebol. Se você tem pelo menos 13 atletas, você tem que jogar, ok? Então, assim, o Santos assinou isso. O que acontece não dá agora para você falar, CBF, me ajuda. Você assinou. E o Santos tem 13 atletas, então vai ter que jogar. Sabe? Você não acha que o time do Inter tá com medo também de receber o Santos lá? Claro que eles estão. Desculpa, em casa. Você acha que o time do Inter não tá com receio também de vir para cá, de vir para Santos, que é uma cidade problemática nesse momento com a Covid? Sim, e quanto à LDU, o Santos já pediu adiamento porque ele vai jogar num sábado contra o Atlético Paranaense e viajaria para o Equador para jogar na terça-feira. O que acontece? O Santos está falando que está muito apertado isso, mas está lá no tratadinho da Comebol que se tem uma diferença de 72 horas, você pode jogar e você assinou. Então, assim, são pedidos que não vão para frente muito dificilmente, até porque se o Inter passa na Copa do Brasil, você vai embolar o Inter. Depois ele não vai poder adiar esse jogo para jogar quando? Você não sabe quando... Eu não sei como que tá o calendário do Campeonato do Equador. O Santos não vai conseguir adiar nenhum jogo por causa da Covid. E eu não tinha visto que tinha pedido o adiamento do jogo da LDU. O que eu sei é que pediu o adiamento do jogo contra o Atlético Paranaense por uma questão de calendário.
Não por causa da Covid. A do Inter tentou pedir, mas tentou do Atlético Paranaense por uma questão de calendário. E aí pode ser que consiga, porque calendário, na opinião da CBF, isso vale para todos os times, não para o Santos, é mais importante do que uma doença extremamente contagiosa que já matou mais de 162 mil pessoas. A CBF no sentido de, tipo, você assinou o contrato lá antes, entendeu? Não, mas eu acho que isso não deveria existir. Mas, Bel, isso não tô falando do Santos. Eu não tô falando do Santos, não tô falando, deveria adiar o jogo do Santos. A CBF deveria ter um mínimo de bom senso, não tem. Nunca teve, em nenhum momento que decidiu voltar com o futebol na pandemia. Os protocolos são falhos, são bizarros. Um monte de time já passou por surto, que nem o Santos está passando, e a CBF não faz nada. Não adianta ter essa esperança. Não tô falando sobre isso, mas sim, para a CBF o calendário é mais importante do que a Covid. Assim, putz, realmente, o calendário tá muito puxado, tá? Vai dificultar muito a sua vida. Então eu posso pensar em adiar o seu jogo. Mas a Covid, não. Eu acho que o Santos faz parte do circo do futebol brasileiro. E é o palhaço principal, inclusive. É ridículo. O Santos porque inúmeros jogos aconteceram, né? O Vasco jogou hoje mesmo, esse jogo que tá acontecendo agora. Palmeiras e Ceará tem acho que 7 jogadores de um lado, 5 jogadores do outro, acho que tá faltando 13 jogadores contando os dois times por conta da Covid. Então, assim, a gente tá vendo isso acontecer. O futebol esse ano ele tá sendo dessa maneira e o Santos optou por isso, o Santos lutou por isso e agora vai ter que jogar da maneira que for. O Santos nesse momento não sabe ainda nem quem vai estar no comando técnico do final de semana, porque o Santos tem um jogo muito importante daqui a 2 dias do Sub-23 e que não vai ter como, o que ele vai fazer, quem vai jogar. Até eu e a Aninha, a gente bolou aí alguns times, mas não sei até onde a gente pode simplesmente contar eventualmente com o Ceará, contar com algum desses meninos por conta desse jogo no Sub-23, se vai poder jogar, se não vai poder jogar. Então, assim, é extremamente confuso e só acabou de sair, foi um sorteio, o Paulista não, feminino? é cruzamento de chave. Quer dizer, eu não sei agora. Não sei como que foi o esquema, Bel, sinceramente. De qualquer forma, se foi colocação geral e aí o primeiro pega o último, não sei. Bom, de qualquer forma, aí eu queria que você comentasse as quartas de final do Paulista, né? Que o Santos vai pegar o Corinthians, a Ferroviária, o Taubaté, o São Paulo, o Red Bull, o Palmeiras pega o São José. Esse jogo contra o Corinthians, até quem está assistindo aos jogos aí do Corinthians, teve o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, do São Paulo também. A gente sabe das limitações, a gente não sabe ainda como que saíram as atletas, mas eu acho que vai ser provavelmente. Não, é futebol, né, Ni? Mas assim. Sem Covid não ia ganhar. Sem Covid não ia ganhar. Com Covid, com desfalque, não vai ganhar mesmo. O time do Santos é horrível no feminino, horrível, é mal treinado. As jogadoras. Cara, eu tô com muita raiva. Sinceramente, eu tô muito decepcionada. Muito, muito, muito. Porque eu vejo um monte de jogadora que bate no peito, fala que ama o Santos, né? Essa aqui é a minha casa. Mas, que respeito é esse que você pega e vai fazer passeio no meio da pandemia, sabendo que você vai colocar o clube em risco, que você pode desfalcar. Então, assim, eu não sei quando vão ser os jogos, porque ainda não tem data. Mas mesmo se voltar, todo mundo que precisa voltar para jogar, o Santos não vai classificar e acabou o ano. E isso é culpa das atletas e do Santos também. Mas é responsabilidade delas, sim. Não vou passar pano para ninguém. Quer vir me cobrar na rede social? Vem me cobrar na rede social. Eu não ligo. Eu não ligo. Ai, mas você vai fechar portas. Gente, elas deveriam ter vergonha do que elas fizeram. Eu não tenho que ter vergonha nenhuma. Eu não tô indo dar passeio de barco, sei lá o quê, e tendo que jogar futebol depois. Não tenho. Eu não tenho essa obrigação. Eu trabalho de casa. Quando eu saio na rua, eu tô de máscara. E é isso, ponto. Então, assim, vai perder. Não vai classificar jogando contra o Corinthians. Não tem nenhuma possibilidade do Santos classificar, mesmo com o retorno de todas as jogadoras. E, sinceramente, é para mandar todo mundo embora, sem querer ser igual ao Cris, do Diário do Peixe, mas no feminino é para mandar todo mundo embora e recomeçar um projeto do zero. O Santos jogou no lixo em 2020, toda a história que tinha no futebol feminino, do jeito que foi. E Orlando Rolo, tanto quanto Pérez, não se importa com o futebol feminino. Não se importa. Se reuniu com o elenco. Nossa, parabéns, campeão. E aí? O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se importasse, o Santos não ia estar jogado, largado desse jeito no feminino também.
Ai, gente, deve estar super baixo astral ver esse podcast, né? Mas é que tá baixo astral torcer pro Santos, desculpa. É porque eu acho que não dá pra gente fazer igual teve hoje na coletiva. É que essa fantástica atuação, essa frase ficou muito na minha cabeça. Não tem como, entendeu? Eu acho que assim, quem só assistiu a coletiva hoje, acha que o clima tá ótimo, acha que as coisas estão tão boas. Então, só pra gente finalizar, eu fiz uma possível escalação, a Ani também, pensando do que o Santos pode entrar no final de semana, né? Eventualmente, ele poderia jogar com o John, visto que tanto o João Paulo como o Vladimir estão com a Covid. Lua Pérez, desculpa, o John, Pará, Lua Pérez, Felipe Jonathan e Luiz Felipe, eu tô falando tudo ao contrário. Ivonei, Ceará, Lucas Lourenço, Arthur Gomes, Caio Jorge e Marinho. Só um adendo que no meu último vídeo eu juntei 2 jogadores e criei o Arthur Braga. E ele é um ótimo jogador, tem as melhores habilidades de cada um do ataque. E até fui bem questionada aí nos meus comentários por criar esse ilustre craque. Mas acho que assim, falando novamente o meu time, porque eu me confundi: John, Pará, Lua Pérez, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Ivonei, Ceará, Lucas Lourenço, Arthur Gomes, Caio Jorge e Marinho. Acho que assim, se você olha o time do Santos, apesar de você ter um goleiro extremamente estreante para o profissional, você tem o Pará, Luan Pérez, Luiz Felipe, Felipe Jonathan, que tem que fazer uma boa partida. Eu acho que é o que a gente tem mais de titular nesse time. O meio de campo não tem que fazer uma boa partida, né? É totalmente aceitável, que você vai entender como que, se for esse time, né, gente? Pelo amor de Deus, porque tem a Laércio, tem um monte de gente que pode entrar aí. Ivonei, Ceará e Lucas Lourenço, eu acho que o Lucas Lourenço tem mais obrigação de jogar bem, os outros 2 seriam mais estreias. E aí você tem o Arthur, o Caio Jorge, o Marinho, que sempre também, eu acho que tem obrigação. Eu acho que não dá pra gente entrar no jogo do Inter e falar, puta, mas tá sem 10 jogadores. Calma lá. Porque assim, você tem o seu goleiro, mas você tem basicamente as suas zagas e suas laterais que jogam muitas vezes como titulares. Você tem o seu ataque inúmeras vezes. Agora ainda tem o seu tá com a seleção, também é titular. Então, calma. E o Santos tá sem meio de campo no começo desse ano inteiro, né? Então eu acho também assim, eu já tô me preparando pra. Ai, mas nossa, matiti, matiachá. Calma. Eu também acho, Bel. Acho que tem a questão do goleiro. Acho que o John tem que aproveitar, encarar essa como a chance da vida dele, assim como o João Paulo conseguiu agarrar a oportunidade que teve, né? Então, bom, meu time seria. Assim, gente, é uma mistura do que eu faria e do que eu acho que a comissão técnica do Santos deve fazer, né? O meu ideal seria jogar num 4-4-2. Eu deixaria só o Marinho e o Caio Jorge à frente. Mas acho que o Cuca do hospital, né? Não vai dar essa ordem. Eu acho que o time deve ser alguma coisa assim. John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan. No meio de campo, Guilherme Nunes, que voltou do empréstimo da Portuguesa. Ele é volante de ofício, é o único volante de ofício que sobrou, né? Porque o Pituca não tá, o Alisson não tá, o Jobson não tá, o Sandri não tá. Tá todo mundo com Covid. Então, Guilherme Nunes, Ceará e Lucas Lourenço. O Ceará tá jogando muito no Aspirantes, então eu acho. O Ivonei também tá jogando bem, mas o Ceará é mais velho, tal. Eu daria a oportunidade para ele. E no ataque, o mesmo da Bel, o Arthur, Caio Jorge e Marinho. Isso se fosse o 4-4-3. 4-3-3, desculpa, tô querendo jogar com um jogador a mais. Deveria, né? Porque já tá tão ruim que seria mais fácil. Mas enfim, se fosse no 4-4-2, que eu acho que poderia ser ideal, eu, em vez do Arthur, colocaria o Ivonei para povoar mais um meio-campo que provavelmente vai estar mais vulnerável sem o Pituca. É isso. E eu torço, sinceramente, se for 0-0 para mim esse jogo, tá satisfatório. Eu torço para não ser que nem foi o primeiro turno contra o Inter no Beira-Rio. Sinceramente, essa é a minha torcida. Só para dar uma notícia, né? A única notícia boa que a gente teve esses últimos tempos, depois do Benfica, depois da Arábia Saudita, o Santos ele renovou o contrato do Veríssimo até 8 de junho de 2025. Além da prorrogação, o jogador também ganhou um aumento. Então, assim, não sei se é bom ou ruim, fico questionando. Assim, eu adoro o jogador, eu acho ele um dos melhores zagueiros do Brasil, mas eu acho bom porque a multa, provavelmente, se o Santos soube fazer um contrato, a multa vai ser maior. Porque eu acho ele, dentro do elenco do Santos, ou ele, ou o Soteldo, ou o Caio Jorge, eu acho que são as nossas 3 frentes aí de vendas e de rendas, né, financeiras que o Santos pode ter. Então eu fico feliz pro jogador, espero que a multa dele tenha aumentado, mas também acho que é um jogador promissor
e que, cara, dá vontade de falar, meu, voa, sabe? Vai embora, vaza daqui, vai fazer sua história em outro lugar, visto tudo que tá acontecendo dentro do Santos. Para mim, esse é o meu comentário final. Diga o seu. Gente, segura na mão de Deus e vai. Pronto, esse é meu comentário final. Não tenho literalmente mais nada a dizer. Desculpa pelo desabafo. Se vocês queriam ficar felizes ouvindo esse podcast, a gente não cumpriu a missão. Mas, enfim, vai que no sábado a gente tem alguma boa surpresa. Sei lá, nunca se sabe. Nunca se sabe. O futebol. Vou terminar com aquele clichê lá em cima. Futebol é uma caixinha de surpresas. Bonito. Bonito. Viu esse podcast? Gente, se inscreve aqui no canal, siga o nosso podcast aqui no Spotify, aonde for que você esteja assistindo, e nos siga também no Twitter, AlvinegrasDavi1, que nosso Twitter está crescendo muito, a Anitta está trabalhando bastante para o nosso Twitter. Estamos muito felizes, tem várias pessoas curtindo, várias pessoas nos colocando como podcast. Eu ouço um podcast só feito por mulheres, e esse podcast, no caso, é o nosso. Fico muito feliz mesmo, sério. Esse é um projeto... Gente, essa é a 39º, se eu não me engano, é o 39º podcast. É podcast pra caceta, entendeu? Então, assim, valorizem também esse trabalho que a gente faz toda semana. Bel, é o 40º. 40º podcast, não foi muito feliz, mas a gente trabalha bastante aí pra vocês. Acho que basicamente quase um ano, mas perto de um ano por aí, trabalhando, fazendo conteúdo toda semana, que agora esse conteúdo, se tudo der certo também, talvez vá pro Diário do Peixe, mas a gente conta isso mais tarde. Tchau, amigo. É isso, pessoal. Até semana que vem a gente espera com alguma coisa boa para falar. Um beijo. Além da nossa simpatia. É. Milho no olho. Beijo.